Fala galera, Kyo Shibana aqui, canal Tudo Vidas, muito sumido, quase uns 2, 3 meses sem gravar. E hoje eu voltei a gravar, né? Eu gravo quando eu tenho algum tempo livre para poder gravar, então tô gravando hoje para vocês. E foi um assunto que algumas pouquíssimas pessoas estão esperando, mas ainda assim há pessoas esperando, que foi sobre a questão do canal do Merloto falando sobre Swordplay, né? E finalmente eu vou gravar hoje falando sobre isso, porque o Swordplay é a minha área. E houveram muitas informações e desinformações gravado nesse podcast que já tem um tempo, né? Mas eu decidi, né, gravar ele agora. Eu apenas coloquei a parte que fala sobre o Swordplay. Devo comentar sobre uma outra coisa, mas o meu foco vai ser mais em relação ao Swordplay. E é o canal do Merloto. E tá lá junto com o Merloto o Sifu Luiz Cláudio de Mello, né? Que, se eu não me falha a memória, é o dono lá do Templo de Lohan. Eu estive lá, né? Porque ele fez uma chamada nesse vídeo do canal do Merloto, né? Como vocês puderam ver. Traga sua espada e venha nos desafiar. Aí eu fui lá, quis bater um papo com ele. E além, né, do Merloto e do Sifu Luiz Cláudio de Mello, representante lá do Templo de Lohan, teve um cidadão chamado Fábio Torniolo, que é da escola Espada de Prata, né? Ele é o representante dessa escola, e que, na minha opinião, foi um dos caras que mais, falou desinformação ali. Deu a opinião dele em relação ao Swordplay, questão de opinião, cada um tem a sua, mas, ao meu ver, eu senti um pouco de desrespeito e um pouco de empáfia, né? Ali na questão deles falando do Swordplay, e é sobre isso que eu vou falar isso, ok? Então, tudo vidas? Vem comigo. E aqueles mano do Ibirapuera lá? Aquilo é Swordplay, né? E aqueles mano do Ibirapuera? Aí o Fábio já dá uma... Aquilo é Swordplay, né? Então já começamos bem, né? Aquilo é Swordplay, né? Tipo, Swordplay. Pô, mas não é isso que você faz? Não. Pratique Swordplay. É que o Swordplay tá muito mais relacionado à parte do fetiche medieval, né? O cara quer se vestir de lorde ou de E vem a menina bruxo. com arco e flecha. O Swordplay está mais do fetiche medieval. Aquele cara que quer se vestir de lorde. Pelo amor de Deus. O cara literalmente coloca uma armadura medieval, tá? E tem que ter grana pra vestir aquilo ali. É papo de 10k, entendeu? No mínimo. Entendeu? Pra você... Isso aí foi, inclusive, o próprio Sifu que falou pra mim o preço, né? Quando eu tive no Templo de Lohan. Só uma questão aqui, uma pausa. Eu estive sim no Templo de Lohan e eu gravei a minha conversa com o Sifu sem ele saber. Porque eu queria ver como ele iria falar, como ele iria se apresentar sem saber que está sendo gravado. Que uma coisa há pessoas que se comportam de uma forma quando estão sendo gravados e quando as câmeras são desligadas, ela é outra. Certo? Só que, obviamente, eu não vou colocar essa gravação aqui, porque não tive a autorização dele. Foi uma coisa que eu fiz ali, debaixo dos panos, na surdina. Só que eu vou colocar parte das opiniões dele, ao qual eu gravei. E que eu acredito, sinceramente, que continua sendo a opinião dele, fora das câmeras também. Tá? Realmente, eu tinha uma visão do Sifu e a minha visão foi reformulada depois do papo que eu tive com ele. A primeira coisa, de fato, que ele me falou, quando eu estive lá no Templo de Lohan, foi que esse vídeo foi um bait. E eu caí, confesso, eu caí no bait. Esse vídeo foi um bait que eles fizeram isso para espizinhar e provocar mesmo, né, o pessoal do Swordplay. Para dar engajamento no vídeo, essas coisas todas que a gente sabe que a galera faz para engajar na internet. Só que, bom, falou de uma atividade lúdica que eu pratico. Eu pratico há muito tempo. Caso você não saiba, eu dou aula de esgrima japonesa, né, que é chamada de Kenjutsu, né? Kyo, não é Kendo? Não, o Kendo é uma das modalidades esportivas do Kenjutsu. Eu posso gravar depois um vídeo falando sobre isso. E eu dou aula com as espadas de espuma, com as espadas que são usadas no Swordplay. Hoje em dia, no Japão, alguns dojos têm feito dessa forma. Tem uma escola chamada Hokyukai.
Hokyokukai, se eu não me engano, né, que é da linhagem do Hajime Saito. Quem viu o Rurouni Kenshin, ou com aquele nome pavoroso chamado Samurai X, deve estar ligado no que eu estou falando. O mais engraçado, falando um pouco sobre o Kenjutsu, é que Hajime Saito, inclusive, ele era contra a Shinai, a espada de bambu. Hajime Saito, para ele, a prática do Kenjutsu deveria ser feita ou com uma Boken, que é a espada de madeira, uma madeira maciça, ou com uma espada de verdade. E hoje, o representante da linhagem dele dá aula com espada de espuma. Vou colocar algo aqui na tela para vocês darem uma olhada, mas enfim. E eu tenho um projeto social chamado Samurais do Futuro, né? É um projeto social que eu dou aula de Kenjutsu na Vila Aliança, que é uma das comunidades mais perigosas daqui do Rio de Janeiro, e eu já faço isso há 15 anos, né? E eu uso o Swordplay como uma dessas ferramentas. Mas vamos continuar vendo aqui o vídeo depois dessa pequena introdução aqui. Mas, como eu estava dizendo, o cara estava dizendo que é uma coisa do fetiche medieval. Mais uma vez, o cara se veste de cavaleiro medieval da cabeça aos pés, sim, com armaduras ali realmente muito bem trabalhadas, mas, brother, desculpa, é um fetiche medieval também. E eu vou depois explicar o porquê. E aí joga farinha no outro, fala que é magia. Não desrespeitando os caras, mas Dependendo assim, da é farinha, diferente. é uma magia que isso vai. Aí joga farinha nos caras, representando a magia. Aqui houve o primeiro engano, para não dizer a primeira desinformação. O que o Torniolo está falando é de uma atividade chamada LARP, Live Action Roleplay, que é nada mais nada menos que o RPG ao vivo, né? Eu acompanho grupos de LARP no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China, né? Os 2 maiores eventos de LARP, e se papai do céu quiser um dia eu irei, se chamam Drachenfest, que é na Alemanha, e o Conquest of Mythodeia, que se eu não me engano acho que é na Alemanha também. Ah, sim, e tem um terceiro no Canadá chamado Bicoline, aonde o pessoal se paramenta todinho, aonde tem gente que gasta esse dinheiro que o Torniolo gasta vestindo a armadura para praticar lá, fazer a prática medieval dele, é o que uma galera também gasta para fazer LARP. Entendeu? Uma galera realmente procura algo fidedigno ali, né? Algo bem próximo da realidade. É só você olhar a série Game of Thrones, né? Tem toda ali, obviamente, uma coisa eurocentrista, inspirada na Europa, né? E é basicamente aquilo ali. Então ele está confundindo muito. Ele confundiu o Swordplay com o LARP. Colocou tudo no mesmo saco de farinha. Inclusive o Sifu até brinca que dependendo da farinha, enfim. Vai acontecer no cara, né? Isso. Taca ali uma farinha na cara. Não, mas o pessoal, eles estão mais pra se divertir. Vai falando. E a gente não se... Assim, eu não Esse busquei... swordplay é realmente incrível. É Realmente. uma brincadeira, né? Ele se diverte. Tem muita gente que vem pro nosso esporte... Esse Werloto é super positivo. Ele é, né? Daqui a pouco tô eu lá. Fato. Da mesma forma que tem gente que vai pra Casa Espada de Prata se divertir, vai ter gente que vai pro Swordplay se divertir. Eles se divertem, sim, nós nos divertimos. Uma coisa que eu costumo muito falar para os meus alunos, e eu falo no meio marcial também, é uma frase em japonês chamada Tanoshin Negose, que significa vamos nos divertir. E sim, é uma diversão, como da mesma forma tem gente que vai lá no Templo de Lohan para praticar, para se divertir e ser feliz. Tô eu lá. Não, mas eu fiz um duelo uma vez com um cara de Swordplay. Que tentou te atacar, né? Nossa, O cara muito louco lá. Esse cara que o Merloto tá falando desse duelo de Swordplay, eu sei quem é. Eu não cheguei a o conhecer pessoalmente, apesar de já ter cruzado com ele. E vamos continuar vendo, porque eu vou desenvolver. O Merloto vai falar a experiência que ele teve com esse cara, tá? E eu vou dizer a experiência que eu tive com esse cara. Foi exatamente a mesma pessoa. Não sei nem se eu conto essa história aqui. O cara é doido. Conta, por favor, é engraçado. Eu Ele continuo lutou aí. com o Júnior lá do templo. Ele lutou com o Júnior também. Ele falou, o cara é doido, eu sou assim. O doido você tem que dominar. Se ele te dominar, então porque o doido é melhor ser doido. Essa é a minha teoria. Nisso eu concordo com o Sifu.
Eu concordo com ele. O doido, se tu não domina ele, e até porque também diz o ditado, né? Remédio para um doido e meio. Entendeu? Se você acha que o cara é estranho e o cara te dominar, então é melhor ser estranho. E pra você saber, você tem que botar a prova. Aí ele lutou com o Júnior lá. O Júnior pegou ele, bateu bastante. Quebrou umas armas na cabeça dele. Quebrou. Eu quebrei 3 armas na cabeça dele. Então, vamos lá. O Meloto vai desenvolver. Qual foi a desse cara? Primeiro de tudo, eu sou daqui do Rio de Janeiro, tá? E eu tô em São Paulo pelo menos de 2 a 3 vezes por ano. Eu estou em São Paulo. Uma delas, inclusive, é para participar do ECS, que é o EPS, que é o Encontro Paulista de Swordplay. Eu sempre vou ao EPS. Eu sou figurinha carimbada no EPS. E, normalmente, quando eu vou até o EPS, eu costumo ir para São Paulo e ficar uns 2, 3 dias em São Paulo. Antigamente, eu saía daqui do Rio de Janeiro sábado de madrugada, chegava em São Paulo domingo de manhã, né? Já ia pro EPS. Hoje eu não tenho mais fôlego para isso não, tô ficando velho. Então o que eu faço hoje em dia? Eu costumo ir a São Paulo com 2 ou 3 dias de antecedência, né? Graças a Deus o meu trabalho, que bota comida na minha mesa, me dá tempo para isso. Então eu vou a São Paulo. E numa dessas que eu fui a São Paulo, que eu fui alguns dias antes, eu sempre fico na casa de um dos meus melhores amigos que mora em São Paulo. E na época, esse meu melhor amigo estava morando ali na Liberdade. E aí eu saí da casa desse meu amigo e fui dar uma volta, fui dar um rolê, comprar umas coisas na Liberdade. E eu vi esse cara. Esse cara, ele treinava ali numa praça, agora eu não recordo o nome. Mas ele estava treinando numa praça com umas espadas assim, horrendas de swordplay. Mas qual foi desse cara? Primeiro de tudo, esse cara não é de São Paulo, ele não era do Rio de Janeiro. Eu não lembro de qual estado que ele era, mas ele estava morando em São Paulo, ele estava morando numa invasão, numa ocupação, seja lá como você queira chamar. E esse cara, ele acessava a internet. Na época ele estava acessando um grupo do Facebook, que eu inclusive sou administrador, né? Na verdade eu virei administrador desse grupo, né? Que é o grupo da Liga Nacional de Swordplay no Facebook. E esse cara, ele ficava lá dizendo que a galera tinha que praticar o swordplay valendo golpe na cabeça, sem proteção. Swordplay, gente, ele não visa golpes na região da cabeça, no caso das mulheres, seios e genitais, entendeu? E esse cara, ele ficava espizinhando, provocando a galera do swordplay. E não só o pessoal do swordplay, o pessoal do meio marcial inteiro, tanto é como vocês viram o Sifu falando, dizendo que ele foi até o templo de Lohan, e numa dessas ele caçou o Merloto. O Merloto vai falar sobre isso, né? E ele gravou um vídeo dele lutando com o Merloto. Eu, na época, eu vi aquilo e falei assim, cara, por quê? Porque quando o Merloto começou, eu fiz o convite pro Merloto, né? Fui no Facebook, falei com ele pelo Messenger, eu falei, cara, aparece lá no EPS, no Encontro Paulista do Swordplay. O Merloto virou e falou, cara, desculpa, mas eu não gosto. Eu prefiro o Rema. E tá tudo bem. Show de bola. Só que depois eu fiquei me perguntando, cara, o Merloto ele não gosta de Swordplay e foi fazer um duelo com um cara de Swordplay. Na época eu comentei até com um amigo meu, né, que mora em São Paulo, o Kildare Sensei, né, e ele até falou, cara, o Merloto é muito gente boa e tal. E aí o Merloto agora vai desenvolver a questão com esse cara. E na época também esse cara, ele veio no meu Instagram. Comigo, ele foi muito respeitoso. Com o meu amigo Kildare, não. Ele me desafiou e desafiou o Kildare. Só que comigo, ele teve um respeito muito grande. Foi educado. Falou, você me daria a honra, né? Da gente poder praticar, de ter um duelo. Pro meu amigo Kildare, ele saiu esculachando, né? Chamando o Kildare pra mão de verdade. Enfim, e com o Merloto foi mais ou menos aí. Vamos ver o relato do Merloto. Só que eu já deixo claro, esse cara, ele não fazia parte do cenário de Swordplay. Ele não era ligado a grupo nenhum. Ele era um cara realmente doido das ideias. Cara, se você olhasse pra esse cara, ele tinha a aparência de um morador de rua, né? Aquela coisa bem suja. Você via que o cara não tinha uma higiene pessoal boa. Ele tinha essa aparência, entendeu?
Então, vamos continuar aqui. É que os caras acham que é protagonista de anime, não sei, se começam a pirar na batata. Faz parte aí desse mundo. Sim. É um dos integrantes. Eu não vou desse contar muitos mundão. detalhes, porque o cara, ele é doidinho. E ele é gente Traga boa. sua espada, você doido, venha nos enfrentar. Pode vir. Isso. Mas resumindo, foi um cara que do nada descobriu onde eu estaria, porque eu anunciei que eu ia fazer uma gravação naquele lugar, e ele apareceu lá querendo me desafiar. Eu falei, calma aí, primeiro eu vou fazer um treino aqui, um treino que durava 3 horas, o cara ficou me esperando durante o meu treino inteiro. Eu terminei o meu treino, aí ele colou em mim, e aí, vai querer ou não? Eu falei, bora. Aí ele me deu as armas, pegou a arma dele e tal, e eu quebrei 3 armas na cabeça dele, foi isso. Não, porque o cara, você vê quando o cara tá na maldade, né? Mano. Porque o cara começou a bater forte, né? Então, Ah, é verdade. não tem essa. Porque até então eu tava pensando assim, ele tá querendo, sei lá, demonstrar o esporte dele, aí sei É o lá. swordplay, né? A hora que ele mandou, eu um saí. swordplay mais real. Eu saí, a minha espada fez assim, ó, tom, eu, caralho, mano, o cara tá querendo acertar minha cabeça de verdade. Sim. Aí na segunda que eu saí, eu já... Mas tecnicamente ele é um esgrimista desse swordplay, não é? Ou não? O que é o... Não, ele não é um esgrimista desse swordplay. Mais uma vez, esse cara ele apareceu também no cenário de swordplay querendo causar. Eu lembro uma postagem que ele tinha feito, infelizmente eu procurei, mas não achei. Aonde ele botou bem grande assim, lá na comunidade, nunca confie num swordplayer. Então não, esse cara não era do meio do swordplay. Não que no meio do swordplay não tem gente maluca. Tem. Como no Kung Fu também tem, tá? Como no meio do Rema também tem. Tem maluco em todo lugar. A questão é essa. O cara? É. Então, aqui o swordplay não é uma modalidade, ele é pensa como um jogo, um RPG coletivo. Mas esse cara é disso, não é? Não, esse cara, provavelmente. ele acho que ele curte essa vibe aí, e ele Dos fez, papos. ele fez as próprias armas dele e sai desafiando a Exato. galera. É que aí que tá o problema. O cara tá lá no swordplay, ele tá na fantasia bacana. Só que Porque quem tá na realidade de fato é você. Que coloca uma armadura medieval inteira. Você, fato. o ser humano, ele anseia por realidade. Então tem alguns caras que perdem o contato, eles perdem a medida. Eles estão lá no mundo do RPG e de repente eles querem ser ele quer ser o personagem dele, né? Só que ao invés de caminhar através do Buhurt, que é o caminho da luta real, ele continua no... Cara, ele fala aqui do tal do Buhurt. Eu parei uma vez pra ver essa questão do Buhurt. A porradaria come solta. O Buhurt, se eu não me engano, né? As regras do Buhurt ganha aquele que derrubar o oponente no chão. Até aí, basicamente vale tudo ali. Entendeu? A porrada realmente estanca. Eu acredito que o pessoal que pratica essa modalidade, não só eles, tá? Tem uma galera do Rema também que tem o mesmo pensamento, como eu também vou puxar também pro pessoal da esgrima japonesa, do Kenjutsu, né? É sempre assim, o meu clubinho pratica o que é real, o seu pratica o que é errado, entendeu? É basicamente isso. Aqui que pra mim foi a arrogância, a empáfia desse cara. swordplay. A brincadeira. E aí só que ele bate forte, ele machuca os outros, Uma é um hora cara ele perigoso. encontra um cara das artes marciais. E aí né? ele se ferra. Eu ia falar um negócio, mas não posso. Então, eu tô poldando minhas palavras também, porque eu não quero magoar o cara, que nem Não, eu. ele não é ele. Não, ele é só um aparente. Você ia falar coisa muito pior. Mas. Será que era um... Mas esse Eu negócio... acho que eu tô lendo o pensamento do Chifu, mas deixa... Não, mas esse negócio que o cara fez com você é grave, porque assim, sem armadura, na minha opinião, não pode haver contato pleno. Não tem essa. Os caras não seguram a mão, certo? Nisso eu vou ter que concordar com ele. Eu também concordo. Se você realmente não tiver uma full proteção, uma proteção por completo, você não pode sentar a mão. Isso é fato. Certo? Você não pode ficar na mão de doido. Então, se o cara vem com um taco na mão e quer lutar com você, você não pode confiar muito no que tem dentro da cabeça dele. Você tem que estar protegido. É por isso que é só no medieval que a gente consegue ter o contato pleno com armas, porque você está completamente protegido dentro da armadura. Eu também vou ter que realmente concordar com ele. Nesse ponto, no meio medieval ali, onde você de fato tá com um gambezon, tá com a armadura, tá realmente com uma coisa protegida. Caso o pessoal não saiba, eu na verdade nunca pratiquei Rema. A minha praia sempre foram as artes marciais japonesas. Eu sou faixa preta de Karatê Shotokan, estilo Shotokan, sou primeiro Dan.
e sou, né, graduado, sou quarto dan em Kenjutsu. E eu concordo com ele. Nesse ponto, eu concordo com ele e participei de 3 torneios de remo até hoje na minha vida. E eu medalhei nos 3. Né? Eu ganhei medalha de prata no meu primeiro torneio de rema, que foi o torneio de sabre medieval, né? De sabre militar, na verdade, desculpa, organizado pela EHC, aqui do Rio de Janeiro. Abraço pro Fran e pro Breno. Participei do meu segundo torneio, que foi o Nacional de Rema, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Se eu não me engano, acho que 2024, que foi no Grajaú Tijuca Tênis Clube. Um grande abraço pro meu amigo Marcel Fernandes, da Farfala de Ferro, que me emprestou os equipamentos. E participei, né? Assim, no torneio do Grajaú, eu participei de 3 modalidades: espada longa, espada e broquel e sabre militar. Na espada longa, eu passei da primeira fase. Na segunda fase, eu caí com um cara extremamente, cara, acho que é o primeiro do ranking brasileiro, tá? Que é o Felipe Mangusto, né? Tive uma luta com ele. Só que o Mangusto, ele só pratica espada longa, né? Eu caí, perdi pra ele, mas consegui medalha de bronze na espada e broquel e no sabre militar. E eu participei, né, ano passado, do meu 3º torneio de rema na Feira Medieval Carioca. E agradeço muito a Kiri, que me emprestou os equipamentos. E aonde eu fiquei em 3º lugar também, ganhei medalha de bronze. Eu acho que artes marciais, ele é tudo que é arte marcial. Então o tiro é arte marcial, né? Que é o tiro olímpico, o tiro normal de clube de tiro, o airsoft, o paintball, são manifestações, né? Agora, esse combate O swordplay também é uma manifestação. Eu falei isso com ele. Por que o Sifu, ele não gosta, entre aspas, do swordplay? Foi o que ele falou pra mim no tempo de Lohan. E eu entendi o ponto de vista dele. Segundo ele, o swordplay, você não tem ali, digamos, ali uma pessoa com gabarito marcial para ensinar de fato a você manejar uma espada, manejar uma lança, manejar um escudo. Essa foi a opinião dele e eu já mostrei para ele um outro lado. Ele, o swordplay não quer ficar com a mão calejada. Eu falei, cara, eu sou swordplay e tenho a mão calejada. E aí? Aí ele até virou e falou pra mim, não, eu vejo valor no que você faz, mas aquele pessoal do Ibirapuera, eu falei, então, você tem que estar inserido ali dentro. Isso, inclusive, cai num ponto que ele mesmo falou num vídeo, eu vou botar o corte aqui. Pô, deixa as pessoas em paz. Se você não tem a experiência daquilo, você não pode comentar sobre aquilo. Bruce Lee falava isso. Então, ele tá falando de algo que ele não conhece. E foi o que ele mesmo falou num podcast desse. Você tá falando de algo que você não conhece. Então ele viu um ou outro grupo no Ibirapuera e já formou a opinião dele ali. E aí foi, né, junto com o Fábio, né, descendo a lenha no swordplay. Medieval, eu tenho muitas críticas sobre isso, porque eu sou eu estudo o mundo tradicional, né? E esse swordplay, não, é coisa patética, né, isso aí. Patético. É patético. O que você vai fazer? Você vai me dar uma espadada de borracha? Você é patético. O Shifu é o cara que veio aqui pra criar polêmicas. Por que é patético? Não sei. Porque se você der um treino com a arma, o cara começa a encher de bolha e quer parar. Ah, um treino real. Entendeu? Então, ele tá falando baseado nisso, não sei em quem. O que você mais tem, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e gente, olha só, eu não fico só no Rio de Janeiro na questão do swordplay. São Paulo direto, Minas, Nordeste, Bahia, Ceará. Pretendo ir para Brasília, tenho que fazer uma visita no Sul, tenho que fazer uma visita em Manaus. Então eu viajei muito por causa do swordplay. E você tem uma galera que treina e treina mesmo. Entendeu? Então, o que ele tá falando aqui é uma desinformação. Porque assim, quando eu treinei lança, por exemplo, treinava lança, eu treinava 300, 400 furos por dia. E começou a ficar aqui pele viva. Começou a ficar pele viva e no dia seguinte tem que treinar de novo. Pô, cara, que maneiro. Você fazendo 340, 400 furos e ficava em pele viva. Aí você luta com um cara que de fato treinou meia dúzia de vezes, entendeu? Perde pra esse cara e fica com a cara desse tamanho. Isso é inclusive o que muita gente da galera do Rema, não são todos, tá?
Mas eu conheci muitas pessoas que ficaram bem mordidas, porque quando o pessoal do Swordplay migra pro Rema, normalmente o pessoal do Swordplay desce o sarrafo na galera do Rema, na galera que só pratica aquilo. E por que isso acontece? Nós do Swordplay, nós temos muito mais feeling de sparring do que o pessoal do Rema. Muito mais. Acha que é besteira do que eu tô falando? É só você pesquisar. E tem uma galera do Rema que fica possessa com isso. Porque nós temos muito mais a questão do combate do dia a dia do que o pessoal do Rema. Aí começa a sair sangue. E o desgraçado não quer fazer isso. Ficar lá com o negócio de borracha, eu gosto do mundo. Por que você não pratica de verdade? Alguma? Porque a pessoa não é obrigada a praticar de verdade, cara. E mais uma vez, o Sifu já é um cara de uma certa idade, ele tem um pensamento assim, entendeu? E, cara, eu conheci muita gente no meio marcial, em tudo que é lugar, que tem esse pensamento mais fechado. Depois que eu conversei com ele pessoalmente, eu até entendi e tá tudo bem. Mas, obviamente, eu tô aqui para defender o peixe do Swordplay. Alguma arte marcial, qualquer que seja, você prefere ficar lá. Agora, eu acho que tem coisa pior, que são essas feiras medievais. Por que a feira medieval é patética? É pra gente teorizar? Não, é rápido, é muito simples. Claro, vocês vão ter suas opiniões aí, eu teria a minha, que vai ser um checkmate. Eu sou um cara que não tem nada contra. Vocês vão ter as suas opiniões aí, eu vou ter a minha, que vai ser o checkmate. Pô, desculpa aí se for, mas foi bem arrogante aí, né? Entendeu? Mas vamos ver se vai ser realmente o checkmate aqui. Mas eu não frequento. Não tenho nada contra do cara querer recriar, mas a recriação errada, patética, por quê? Sim. E fantasiosa. Às vezes é que eles estão na brisa de um negócio mais fantasioso mesmo, tipo um Harry Potter, Então, um Senhor Idade Média. dos Anéis. Exato. Eu acho que é uma brisa dessa Fantasia aí. medieval. Por que essas coisas são ridículas? Porque o que permeava e direcionava a Idade Média era a igreja. Ponto final. O que permeava a Idade Média era a igreja, ponto final. Isso foi uma coisa que eu falei lá no Templo de Lohan pra ele. E o paganismo nunca existiu. O paganismo deve estar olhou para ele e disse assim: eu não existo para você. A Idade Média não foi só o cristianismo. E eu sou cristão. Você teve ali os vikings, você teve os celtas, sabe? Você teve o Império Romano, você teve os gregos que adoravam outros deuses. Tanto é que era chamado de pagãos. Antes do cristianismo, você já tinha ali gente duelando, brigando, guerreando. Sabe? Desculpa. Eu falei isso pra ele. Ué, e o paganismo nunca existiu? Então, desculpa, isso não foi o checkmate. As pessoas não viviam sem a igreja. Eles tinham uma vida melhor que nós, mais divertida que nós. Viviam sem a igreja, sim. No sábado você tinha feiras, festivais ali do santo, no domingo tinha reto, na semana o cara vivia pelo santo que ele cultuava. Sim. Não trabalhava tanto quanto hoje. Sim, trabalhava no dia certo. O cara vivia pelo santo que ele cultuava, mais uma vez, antes de Jesus Cristo. E todas as outras nações da Europa que lutaram contra o cristianismo, os vikings foram um dos exemplos. Né? O Império Romano. Certos, né? Em horários certos. Então, o cara, nesse mundo medieval aí, não tem uma alusão à igreja. Quando tem, eles falam que a igreja queimava a bruxa, aquelas coisas. Bem distorcido, né? Então, a igreja dominava tudo. O castelo, o que é? O castelo é uma igreja feita para o mundo militar. Por que existia esse mundo medieval? Porque foi o mundo clássico romano misturado aos bárbaros, de invasões bárbaras, porém cristianizado. Então, a partir do momento, eu quero ser medieval, não, então beleza, você vai ser medieval? Então, Vai na missa. por que você está fazendo aqui isso? Em nome de Cristo. Está fazendo isso por Cristo. Não pelo Shrek, né? Como os caras fazem. Né? Então, isso se perde completamente. E aí você vai falar isso pra ele, o cara brocha, né? Foi, puta, mas assim você tá aqui estragando o nosso rolê. Eu achei que eu era o Ragnar. Achei que eu era o Thor. Então eu acho que é uma coisa mais... Pra Valhalla, a religião viking era extremamente étnica. Eles não eram expansionistas. Quem não era viking não podia se converter. Morria. Eram escravos ou mortos. Somente o cristianismo pregava a conversão. Por isso converteu todo mundo e as pessoas se autoconverteram ao cristianismo. É muito melhor.
O cara tá lá, falou, pô, eu já fiz um monte de merda na vida. Aí ele olha a imagem de Cristo e olha uma pessoa falando, olha, ele pode carregar todo o seu culpa pra longe daqui. Ou você... Houveram outras nações também que foram politeístas, que adoravam a Jesus Cristo, mas ainda mantinham ali o culto ao paganismo. Você faz um sacrifício humano aqui, o que você quer? Hã? Qual que é o melhor? Você pega aqui um dos maiores guerreiros aqui do seu clã e corta o pescoço dele numa mesa de pedra para os deuses, ou você se converte aqui e permite que Cristo leve todos os seus pecados para longe daqui. E as pessoas, o nécio, o moderninho, o cara baseado no mundo moderno, ele acredita que é um truque, né? Olha, vou falar que eu me converti, pode ser isso, deve ter existido. Eles vão continuar aqui desenvolvendo sobre essa questão, né? E desculpa, não foi o checkmate. Mais uma vez, o paganismo veio bem antes do cristianismo. Mas lá dentro, a culpa humana, as pessoas são tem muitas tristezas. Falou sobre essa questão das feiras medievais. Olha, eu não queria ser muito chato, não. Até porque, pelo que eu vi, eu achei maneiro pra caramba. Mas teve lá a questão do Templo de Lohan, o Festival dos Mortos. E que, cara, se ele não gosta de uma feira medieval, o Festival dos Mortos foi uma pataquada só. Tinha Michael Jackson, gente vestido de Mortal Kombat, sabe? Cosplay. Ele falou que ele não gosta de feira medieval por causa disso e teve lá. E mais uma vez, não é uma crítica, é só uma questão, né? De tipo, não faz sentido. Enfim. Espada real, né? Se for aquelas espadas de Swordplay, é uma comédia. Então, ô Toniolo. Pois é, né? A galera tá aqui zoando, se for uma espada de Swordplay. No Templo de Lohan, tem uma atividade, tá lá no site deles, que é justamente, acho que é uma coisa chamada ramping. Né? Depois eu vou pesquisar melhor para poder colocar, mas eu acho que é isso. E eu falei isso para ele, você não tem aqui uma atividade com espada de espuma? Ele tanto é que eu não gosto. Brother, mas tem lá no Templo de Lohan. E aí? Sabe? Mas tem. Bom, aqui eles terminam de falar sobre o Swordplay. Já entra para outras questões aí, mas como eu disse, eu ia focar apenas na questão do Swordplay e aí puxou para esse assunto da questão do mundo medieval, do cristianismo, enfim. Mais uma vez, não tem problema nenhum você não curtir o Swordplay, você não gostar do Swordplay, mas o que me incomodou nesse vídeo, tá, foi a empáfia, né, foi a soberba. E até brinquei, fiz um vídeo, né, porque o brasileiro médio, que é a grande esmagadora maioria, vai olhar pra mim que faz o Swordplay, vai olhar pra mim que me visto de samurai, vai olhar pra você que se veste de ninja, vai olhar pra você que se veste de cavaleiro, e vai te ridicularizar. O cara vai simplesmente dizer que você é um otário, porque você gasta 10 mil reais numa armadura. Isso é a opinião da esmagadora maioria. E eu vejo, né, com essa galera, que em vez de colocar tudo numa coisa só e nós fazermos algo para nos unirmos, fica essa divisãozinha besta, boba, babaca, entendeu? E mais uma vez, o cara vai olhar para mim e para você e vai te achar mais otário ainda, porque você tem dinheiro para dar nisso e ele não, e eu não. Ele vai te achar muito mais otário do que eu, entendeu? Que gasto 50 reais e faço uma espada de espuma, do que você que tem 10 mil reais para dar numa armadura completa, medieval. Mas até aí tudo bem, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mais uma vez, eu não estou aqui para condenar a sua prática, né? Inclusive, eu apoio muito essa questão medievalista, né? Se eu não me engano, acho que eu cheguei a comentar num post do Instagram que parece que teve um pessoal que foi para fora para participar e perderam equipamentos. O pessoal foi fazer vaquinha para tentar recuperar, para custear, porque é uma prática muito cara. Quando eu participei no meu segundo torneio de rema, veio um dos representantes da HC falar comigo, perguntou se eu fui bem tratado, porque eu peguei equipamentos emprestados que eu não tinha, eu disse que sim. Foi inclusive através do meu segundo torneio de rema, que eu mudei um pouco a minha visão, né?
Aqui no Rio de Janeiro, tinha um grupo de rema que só fazia besteira, só fazia merda. Entendeu? Então, eu tinha uma visão muito deturpada, muito torta, devido a esse grupo de rema, que hoje não existe mais, graças a Deus não existe mais, que é a Casa Veira Turani. Né? Depois eu posso até fazer um vídeo falando só sobre essa treta que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em relação a esse grupo. E eu tinha uma visão, né? E foi graças ao Marcel Fernandes e o pessoal da EHC, ao pessoal de Minas também. Eu fui muito bem recebido, eu fui muito bem tratado no meu segundo torneio de rema, que foi o Nacional de Rema lá no Grajaú. E a partir dali eu mudei a minha concepção sobre o rema. Né? Não é algo que eu vou fazer para minha vida. A minha vibe, o meu eu é muito mais o swordplay. Isso foi uma coisa que eu falei pro Sifu. O swordplay, ele trouxe pra minha vida o que o Kenjutsu, o Kendo não trouxeram. Né? Eu me senti muito mais realizado ao praticar o swordplay. E foi isso, inclusive, uma coisa com o Sifu, que eu falei pra ele. E falo agora pra você. Porque você tem que praticar até se machucar. Uma vez eu fui fazer um sparring com uma pessoa e o meu dedo ele luxou. Porque eu fui tentar segurar um chute dessa pessoa e o pé dele entrou, né, no meu dedo, e aí o meu dedo luxou. E aí eu falei pro Sifu, se eu fosse um pintor, um cirurgião, um escritor à moda antiga, né, porque hoje é tudo aqui pelo teclado, mas se eu fosse um desenhista, um ilustrador, que fizesse as coisas à mão, eu não estava mais fazendo, eu não estava exercendo a minha profissão. Se eu fosse um músico, né, se eu fosse um tocador de violão, eu não estava. Eu deixaria de praticar. E não é todo mundo, eu falei isso pra ele, não é todo mundo que é um empresário da arte marcial como você. Até porque quem paga a mensalidade das academias, dos dojos, né, é a galera que pratica esporadicamente, a galera que pratica para ter um hobby. Não é a galera que pratica profissionalmente. Porque, até como eles mesmos falaram nesse vídeo, no início desse vídeo, aqui no Brasil é muito difícil. Fora daqui do Brasil é até um pouco mais fácil, mas aqui dentro do Brasil é muito difícil você viver da arte marcial. Então, você faz outras coisas. Eu mesmo não vivo só da arte marcial. Eu tenho outros trabalhos também para tentar complementar a minha renda, porque sabemos que a coisa aqui no Brasil é muito difícil. Então eu falei para ele, sabe, se eu fosse um outro praticante de uma outra profissão, quando eu luxei o meu dedo, eu não estava mais praticando, não estava botando comida na minha mesa. E aí? Né? Então, a opinião do Sifu foi essa. Eu entendi a opinião dele, caí no bait, como eu falei, mas eu fiquei um pouco incomodado com a opinião dele e do Torniolo, né? Inclusive, isso aqui já é uma coisa mais minha, né? Eu queria muito fazer uns 5 minutinhos, uma lutinha, sem perder a amizade, né? Tem, na verdade, umas 2 ou 3 pessoas do Rema que eu gostaria muito de entrar num torneio e cair na chave com essa galera. Só de leve. Entendeu? Não, mas essa galera não faz de leve, tem que ser de verdade, né? Mas não tem problema, a gente faz de verdade também. Não tem problema. Tá na chuva para se molhar. Mas ok, galera. A minha opinião final sobre isso o swordplay é algo muito valoroso. Eu tiro com o meu trabalho social que envolve swordplay dezenas de crianças, jovens e adolescentes das ruas, da mão do tráfico, você tá entendendo? Através do swordplay. Eu tenho inúmeros amigos que saíram da depressão, passavam por maus momentos na sua vida financeira, na sua vida matrimonial, na sua vida familiar, no seu ciclo de amigos, e encontrou no meio do swordplay algo, sabe, valoroso, sabe, encontrou ali a sua válvula de escape. Através do swordplay, conheceram outras artes marciais, conheceram o Kendo, conheceram o Kenjutsu, conheceram o Ninjutsu, conheceram o Kung Fu, conheceram o próprio Rema, entendeu? Conheceram o próprio Burut. E é uma ponta, é uma escada, sabe? É uma escada que pode te levar a um leque de possibilidades, sabe? Então vamos parar com essa, sabe, com essa empáfia de o swordplay é uma brincadeira. E de fato é uma brincadeira, mas dá para você falar isso com um pouco mais de respeito. Mais uma vez,
O brasileiro médio, como eu brinquei aqui, fiz o personagem, ele olha pra mim e pra você e fala exatamente isso. Aí, Marquelis, se liga naquele bando de cabaço ali brincando de espadinha. Otário, olha lá. Cheio de otário brincando de espadinha, mané. Então, gente, é isso. Se você de fato esperava ver o meu duelo com Sifulan no Templo de Lohan, desculpa. Mas se você viu esse vídeo até aqui, eu peço, por favor, deixe o seu like, comenta, compartilha. Me ajuda a fazer o canal crescer. Prometo que eu vou tentar gravar mais vídeos, tá? Para tentar reavivar o canal. Mais uma vez, eu sou o Kyota Shibana. Eu agradeço muito a você por ter visto esse vídeo até aqui. E os meus sinceros, muito obrigado.